E eu quero falar sobre um tema que eu gosto muito de falar. Eu tenho até um amigo lá em Pompeia que ele um dia não foi no culto e ele falou assim: eu acho que eu não perdi muita coisa não. O pastor Massal deve ter falado sobre amor, não falou? E eu tinha pregado sobre amor, olha só. Aí, hoje, então eu vou variar, eu vou falar sobre amor. Mas eu quero dar uma perspectiva diferente sobre amor, usando dois conceitos. Um é sobre autotranscendência e o outro é sobre altruísmo, porque eu creio que essa palavra amor está um pouco diluída no nosso meio e até na nossa mente, o entendimento sobre o amor. Refletindo hoje na sociedade atual, duas características a gente vê que está acontecendo na nossa sociedade, muito forte. Primeiro é o individualismo e o segundo é o materialismo. A fonte do individualismo é o egoísmo, né? Onde a pessoa, tudo ela faz voltado para ela. E o materialismo está muito ligado ao consumismo, o desejo de ter, de comprar e consumir. E essas duas coisas têm esfriado e corrompido a ideia de amor. O Viktor Frankl, ele é um psicólogo, um psicólogo, psiquiatra, porque ele já faleceu, um filósofo. Ele foi um sobrevivente do campo de concentração. Ele esteve em dois campos que foram os mais letais, que era Auschwitz e Dachau. E ele saiu de lá, sobreviveu, e ele escreveu um livro chamado Em Busca de Sentido. Ele é considerado um dos 10 livros mais importantes do século XX. E ele é conhecido como o pai da logoterapia. Muitos pastores, psicólogos cristãos usam a logoterapia. A logoterapia é a junção de duas palavras, logos e terapia. Logos, ela tem o sentido de palavra, né? Jesus é o logos, a palavra viva de Deus, mas tem o sentido de sentido. Então, logoterapia é a terapia através do sentido da vida. Essa é uma linha de terapia da psicologia que ajuda as pessoas a encontrar a cura de seus traumas, de seus problemas emocionais através da busca do sentido da vida. Quando a pessoa encontra o sentido da vida, ela encontra motivação, força para viver e enfrentar e superar seus traumas e as intempéries da vida. E dentro da logoterapia, o ponto fundamental é a autotranscendência. O que significa transcender? No Aurélio, transcender é passar além de, ultrapassar, exceder, elevar-se acima de, ser superior. A autotranscendência é você sair de si mesmo e conseguir se voltar para o outro ou para uma causa. Então, ele acredita, o Frankl, que somente na medida em que o homem, ele ultrapassa a si mesmo a serviço de uma causa, ou no amor a uma pessoa, é aí que ele vai se realizar e encontrar o sentido da sua vida. Esse movimento de sair de si, que é a autotranscendência, é que possibilita o homem começar a enxergar a beleza da vida e encontrar o sentido para a sua vida na entrega, na doação ao outro, ou
na doação a uma causa nobre. Agora, o individualismo e o consumismo, materialismo, gera nas pessoas um vazio existencial, porque não é as coisas materiais, não é você se voltando para você que você vai conseguir se realizar. Então, a felicidade e a autotranscendência estão muito ligadas, né? E as pessoas buscam a felicidade como? Através de duas coisas: autorrealização e autossatisfação. Então, você pode olhar que o tempo todo você está buscando se autorrealizar, ter sucesso, status, né, conquistas pessoais, ou autossatisfação, que é ter prazer, que é se sentir bem, diversão. Então, o homem, ele está buscando a felicidade, focando em si, buscando uma autorrealização e uma autossatisfação. Mas olha, os psicólogos, os psiquiatras e neurocientistas que pesquisam sobre felicidade, todos dizem que se você foca em você, se você foca em buscar uma felicidade para você, você não vai ser feliz. A felicidade é um subproduto. A felicidade é uma consequência de uma vida que tem muito a ver com a autotranscendência, que é focar no outro, ou se envolver numa causa, num projeto, mas não um projeto de ficar rico, famoso, não, um projeto que vai ajudar as pessoas. Então, quem se doa aos outros, ou se doa a uma comunidade, é mais feliz. Não é o que foca em si mesmo, mas o que foca no outro é que é mais feliz e encontra sentido para a sua vida. Um exemplo de autotranscendência, tem um jovem chamado Jerry Long, que quando ele tinha 17 anos, lá no Texas, ele quebrou, aqui o pescoço ficou paralítico, do pescoço para baixo. E ele escreveu, assistiu umas palestras do Viktor Frankl, e ele escreveu uma carta para o Viktor Frankl, aonde ele dizia que a sua vida estava cheia de sentido e significado. Ele fez a seguinte afirmação nessa carta: eu quebrei o meu pescoço, mas não quebrei o meu ser. Esse jovem se matriculou num curso de psicologia e ele acreditava que através da sua deficiência, ele aumentava a sua capacidade de ajudar os outros. Então, esse é um exemplo de alguém que assumiu a responsabilidade da sua vida, que ele não ficou colocando culpa nos outros, se colocando como vítima, colocando culpa em Deus, no destino, não. É alguém que assumiu a responsabilidade pela sua vida, alguém que autotranscendeu, que saiu de si mesmo para se dedicar aos outros, e aí ele começou a encontrar sentido e significado para a sua vida. Então, Viktor Frankl, ele fala, é essencial ao ser humano essa capacidade de transcender-se a si próprio, né? E assim ele vai encontrar o sentido, o significado para a sua vida. Então, autotranscendência
é você sair, ir além de si mesmo, conseguir sair de si para se voltar para o outro ou para uma causa nobre. Agora eu quero colocar um outro conceito, que é o altruísmo. O altruísta se refere ao que se dedica ao bem dos outros, daquele que é capaz de abrir mão do seu conforto, do seu descanso, de algum bem material, de dinheiro, enfim, é uma pessoa que se sacrifica para o bem de outra pessoa. O Augusto Comte, ele que colocou, inventou esse nome, o altruísmo, ele diz assim: o altruísmo é a disposição que o ser humano tem de se dedicar a outro ser humano. O altruísmo, para ele, é uma atitude contrária ao egoísmo. Então, enquanto o altruísta, ele está empenhado e preocupado com o seu semelhante, o egoísta, ele está empenhado e preocupado consigo mesmo e com suas coisas. É o famoso cara que fica olhando para o seu próprio umbigo, Então, eu vou correr aqui, deixa eu pular algumas coisas. Eu vou colocar alguns contrastes entre o egoísta e o altruísta. Então, o egoísta é o que foca em si mesmo. O altruísta é o que foca no outro. O egoísta, ele se torna individualista, porque é tudo ele. E o altruísta, ele tem um pensamento mais coletivo, Ele pensa mais em termos de nós. O egoísta, ele é competitivo, porque ele sempre está disputando para mostrar que ele é mais, está disputando para conquistar as coisas para si mesmo. O altruísta, ele é mais cooperativo e não competitivo. Então, o egoísta, ele acaba se tornando mais materialista e consumista, porque ele quer as coisas para si. E o altruísta, não, ele quer repartir, ele é desprendido, ele doa, ele é generoso. O egoísta, as conexões que ele faz são sempre interesseiras. Então ele se conecta com as pessoas, porque elas vão trazer algum benefício, prazer, satisfação, alguma coisa. E o altruísta não, as conexões dele não são interesseiras, são desinteressadas, num certo sentido, mas interessadas em fazer o bem a elas. O egoísta, ele se torna ingrato, porque ele sempre acha que as pessoas estão devendo e deviam fazer mais por ele. E o altruísta, ele é grato. Então, o egoísta, ele gera más virtudes, como mentira, ganância. E o altruísta gera boas virtudes, como a bondade, a compaixão, a generosidade. Então, o egoísmo é a parte ruim do homem e o altruísmo é o lado bom. Agora, deixa eu dizer uma coisa. Você pode escolher ser um altruísta ou um egoísta. Então, o altruísmo é o doar-se, é o sacrificar-se pelo outro, e eu gosto dessa expressão, gratuitamente, sem esperar nada em troca. Esse é o altruísta, ele não faz nada para receber algo em troca, ele doa, ele se sacrifica gratuitamente. E a ciência, tem muitos cientistas pesquisando e estudando o altruísmo. E eles comprovaram que você pode escolher ser altruísta ou egoísta. Eles fizeram testes com bebês de 18 meses, tinham 1 ano e meio.
E eles colocavam certas situações, eu vi uns testes. Então você vê que a criança, ela tem um instinto de querer ajudar o outro sem receber nada em troca. Então, os testes mostraram que há um instinto nos bebês de ajudar alguém que precisa de ajudar. Isso está no cérebro. É um instinto de querer cooperar com o outro. E aí eles perceberam o seguinte, que você pode ensinar a criança a ser bondosa, generosa, altruísta, como você ensina exercícios físicos. E elas serão capazes de autotranscender, de serem altruístas e ver além de si mesmas. A gente pensa que o instinto básico do ser humano é só ser egoísta, que se ele perder tudo, ele vai chutar, né, o pau da barraca, vai querer saquear, destruir. E isso pode acontecer mesmo, que o ser humano é extremamente egoísta. Mas a ciência tem descoberto que há um instinto básico também no homem, no ser humano, de ser altruísta. Um instinto de solidariedade e cooperação. E olha, o Viktor Frankl é uma prova disso. Por quê? Porque pessoas que passam por situações extremas, como é num campo de concentração, se você vê a descrição que ele vai fazendo, a luta para comer, a luta para poder dormir, a luta por um cobertor, para poder descansar, por algo, tudo é difícil num campo de concentração. O tempo todo você está com risco de ser morto. Então, em situações extremas, como em campo de concentração, ele viu que duas coisas podem acontecer. Um egoísmo grande de querer sobreviver, ou um altruísmo grande de querer ajudar os outros a sobreviverem. E segundo o Viktor Frankl, os que mais sobreviveram não foram os que estavam lutando avidamente para sobreviver, mas foram os que ajudaram os outros a sobreviverem. Em outras palavras, os que mais sobreviviam eram os altruístas, e os que menos sobreviveram foram os egoístas. Então, você tem que entender que o egoísmo é o foco no eu, e ele vai gerar o pior na sua vida, o pior de você. E o altruísmo é o foco no outro, e isso vai gerar o melhor na sua vida. No egoísmo todos perdem, no altruísmo todos ganham. Tem uma ilustração muito interessante. Uma pessoa foi visitar o inferno e depois foi visitar o céu. Quando ele chegou lá no inferno, ele viu uma mesa assim, um banquete maravilhoso, com iguarias sensacionais. Só que tinha uma regra: você tinha que comer com um garfo de 1 metro, você tinha que segurar na ponta, enfiar e comer. E os caras desesperados não conseguiam comer. Então, quando ele chegou lá no inferno, estava um inferno. Todo mundo desesperado, babando e ansiando, e faminto, querendo comer e não conseguia. Aí ele foi para o céu. Quando ele chegou no céu, estava todo mundo contente, feliz, satisfeito. E ali havia a mesma mesa, o mesmo banquete, e tinha o mesmo garfo e a mesma regra. Só que ali, o que aconteceu? Um espetava e dava para o outro, um espetava e dava para o outro, e o outro espetava e dava para o outro. Então, no egoísmo, todos perdem, e no altruísmo, todos ganham.
Então, boas virtudes que estão associados ao altruísmo, sabe qual que é? Bondade, compaixão, benevolência, solidariedade, fidelidade, gratidão e generosidade. E as virtudes más associadas ao egoísmo é a ganância, a inveja, ciúmes, o individualismo, ingratidão, infidelidade. A pessoa se torna interesseira e manipuladora. Então, eu queria partir agora por um conceito bíblico de amor. E eu apresentei esses dois conceitos, autotranscendência e altruísmo, para a gente poder ter uma ideia maior sobre o amor bíblico, porque eu acho que essa palavra amor, quando a gente fala, parece que ela está meio desgastada. A gente tem uma ideia de amor, uma coisa mais, eu amo, algo, sabe, emocional, sentimental. E é lógico que o amor envolve esse lado emocional, sentimental. Mas ele tem muito mais do que isso. O amor bíblico carrega esses dois conceitos. Não é o todo, né? Mas parte do conceito do amor bíblico é autotranscender, é ser altruísta. E como é que a gente vê isso? Quando Jesus disse em Mateus 16, 24, ele disse assim: se alguém quer vir após mim, o que você tem que fazer? A si mesmo se negue e tome a sua cruz. O negar-se a si mesmo, o que é? É autotranscender, é ir além de si. A cruz é a causa nobre que você assume, você autotranscende. Então, quando Jesus disse para você negar a si mesmo e tomar a sua cruz, Jesus estava dizendo para você: olha, você precisa autotranscender, você precisa ir além de si mesmo, senão você vai ser um egoísta o tempo todo. Tudo que você vai fazer vai girar em torno de você. Até quando você fizer o bem, você vai fazer pensando em si mesmo. Então, o próprio Jesus já vinha ensinando, antes do Viktor Frankl, a autotranscendência, o altruísmo, né, que é focar no próximo, focar gratuitamente, desinteressadamente no outro. Então, eu comecei a entender o que é a igreja a partir disso. A igreja, né, e Jesus está falando, quem quiser ser os meus discípulos, tem que negar a si mesmo e tomar a sua cruz. Então, a igreja é uma comunidade de discípulos, de pessoas que autotranscendem, que são altruístas e que vão poder amar genuinamente, porque elas vão se doar e se sacrificar gratuitamente pelo seu próximo. Eu servi na igreja em Pompeia, que fica a cidade de Pompeia, não o bairro de Pompeia, mas a cidade de Pompeia, cerca de 500 quilômetros aqui de São Paulo. Por mais de 20 anos eu servi nessa igreja. E quando eu saí, né, eles se comprometeram de me ajudar por 2 anos com R$2.000. Esses R$2.000 ajudavam para pagar o aluguel naquela época, isso há mais de 10 anos atrás. E quando estava acabando esses 2 anos, faltava 1 mês para acabar, eu recebi um e-mail dizendo assim: Massal, mês que vem já acabou, então esse é o último depósito que você está recebendo. E só isso.
Na hora me veio um pensamento: puxa, eu passei 20 anos, eu me dediquei a essa igreja, me sacrifiquei, eu dei o duro por essa igreja. E os caras nem me perguntam como é que eu estou, se o dinheiro vai fazer falta, se eu estava precisando de algum, se eu tinha alguma necessidade. Na hora me veio esse pensamento, mas depois Deus me falou: Marçal, tudo que você fez foi movido por amor ou por egoísmo? Se foi movido por amor, eles não devem nada para você. E naquela hora me veio gratidão, sabe? Porque eles não eram obrigados a ficar 2 anos me sustentando. E eles fizeram isso. Então, eu na hora escrevi uma carta, agradecendo a eles e honrando aqueles irmãos, por causa da generosidade. E olha só o que aconteceu. 6 meses depois, encontrei um pastor aqui em Barueri, de uma igreja aqui da cidade, e a sede dele fechou a igreja, porque já há vários meses a igreja estava em déficit, e a igreja foi patinando. E aí então eles fecharam a igreja, chamaram o pastor de volta, e deixaram ele num banco. Aí eu encontrei ele, e ele começou a reclamar: Marçal, eu dei 10 anos da minha vida por essa igreja. Os caras nem me honraram, nem me agradeceram. Chamaram de volta e me deixaram lá sentado no banco. E aí eu fiz a pergunta para ele: você fez por amor ou por egoísmo? Se você fez por amor, eles não devem nada. Porque tudo que a gente faz por amor, se é amor verdadeiro, a gente se doa, se sacrifica gratuitamente, sem nada esperar de volta. Então, a igreja é um grupo de pessoas que autotranscendem, que sai além de si, que se volta para o outro, um grupo de pessoas altruístas, que se doam gratuitamente, se sacrificam gratuitamente pelas pessoas. O meu tempo já acabou, só vou terminar com uma ilustração, que é sobre os moravianos. Os moravianos, eles tiveram um dos maiores avivamentos que existiu na história da igreja. Nem a igreja primitiva teve um avivamento como os moravianos tiveram. Eles tiveram 100 anos de avivamento. E eles eram pessoas que tinham esse amor de Deus. Eles eram apaixonados por Deus. E eles queriam levar esse amor para tudo quanto é lugar. E os moravianos, a pergunta deles é: aonde eu posso ir e servir, e salvar, e pregar o Evangelho? E 3 jovens descobriram que havia uma ilha, onde só entrava escravo. Ninguém mais podia entrar naquela ilha. Sabe o que esses 3 jovens fizeram? Eles se venderam como escravos e foram para essa ilha. E no dia que eles estavam se despedindo da igreja, eles estavam no navio e a igreja foi se despedir deles. O navio foi se afastando e um dos jovens subiu naquele peitoral, segurando nas cordas, ergueu a mão e disse: digno é o Cordeiro do nosso sacrifício. E ele estava dizendo: Jesus Cristo se sacrificou por mim, e nós estamos dispostos a sacrificar as nossas vidas por aqueles que estão naquela ilha. E pelo que se sabe, esses jovens nunca mais saíram daquela ilha. Aí você pensa: isso aí é só para quem quer ser missionário, pastor. Nada disso.
quem quer ser um discípulo de Jesus, não religioso, não meramente um cara que carrega título de cristão, um verdadeiro discípulo tem que autotranscender, tem que negar-se a si mesmo, tem que ir além de si, tem que ser um altruísta que se doa, que se sacrifica gratuitamente pelos irmãos. Sabe como é que Jesus disse assim: vocês querem ser conhecidos? Sabe como as pessoas vão saber que vocês são meus discípulos? João 13:35. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se vocês autotranscenderem, se vocês forem altruístas, se tiverem amor uns pelos outros. É por isso, não é porque você vem à igreja, porque você dá dízimo, porque você ora, jejua, não, é pelo amor. E amor, entenda, por isso a gente fala amor, parece que ficou meio diluído, não é, irmãos? Mas quando eu falo para você, o amor é autotranscendente, o amor carrega essa carga do altruísmo, que foca no outro, que se doa gratuitamente, que se sacrifica. Igreja, discípulo, são pessoas que autotranscendem, que são altruístas. Amém? Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus, muito obrigado por esse momento. Tira de nós esse coração egoísta. Faz de nós pessoas que vão além de si próprios, que autotranscendem, são altruístas, que negam a si mesmo e tomam a sua cruz para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Por Ele, para finalizarmos esse culto dessa manhã. Cante: Jesus, te amamos. Jesus, te amamos. Como te amamos. Te adoramos de coração. Pode cantar isso? Jesus, te amamos. E como te amamos, te adoramos de coração. Amém. Amém. Espero que você tenha sido abençoado nessa manhã, cheio da presença de Deus, com essa palavra incrível, e que nessa semana a gente possa quebrar o nosso egoísmo, olhar mais ao redor, que a gente possa amar as pessoas, amar a nossa cidade, amar o nosso país, amar a nossa igreja, porque, gente, não sei se já te falaram, mas não é sobre você, não é sobre mim, não é sobre relevância, é sobre Jesus Cristo. Amém? Que a gente saia daqui com essa verdade nas nossas vidas e nos nossos corações. Quero orar por você, então levanta suas mãos. Senhor, nós te agradecemos por essa manhã incrível, ó Pai. Te agradecemos por esse tempo precioso na Tua presença, Pai. Queremos te pedir, ó Pai, uma semana abençoada, Pai, por cada um que está aqui, ó Pai, por cada família, por cada vida, Senhor. Vem cuidar daquilo que é nosso, enquanto nós cuidamos daquilo que é Teu, Jesus. Nós te amamos mais que todas as coisas, ó Pai. Nos despeça com a Tua graça, com a Tua paz, com a Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém, amém. Vira para quem está do seu lado, dá um cotovelinho, fala: Deus te abençoe, você é precioso demais. Amém, Deus abençoe, até semana que vem. Valeu, galera.